Olá, estamos iniciando mais um programa Por Dentro da História. Hoje o meu convidado é Vinícius Maia Cardoso. Ele é doutor em História e professor do curso de graduação e pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira e também professor do Estado. Bem, Vinícius escreveu esse livro aqui, que tem um título assim delicioso, pouco conhecido, montuoso e emboscado: Poder e Economia do Sertão do Macacu, 1786-1790. Só para vocês terem uma ideia, esse território que a gente vai falar aqui, que a gente vai falar muito sobre o sertão no Macacu, atualmente compreende os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Carmo, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da História. E assim, eu nunca li um livro que eu marcasse e fizesse tanta anotação como o seu livro. Ele realmente é maravilhoso. Janaína, obrigado. Primeiramente, eu tenho muito que agradecer a você, o convite, para participar da entrevista, do seu programa. Eu já tinha visto, pela internet algumas entrevistas que você realizou, no Por Dentro da História, e eu me sinto muito honrado, e gratificado em poder trazer ao grande público um pouco, do trabalho de pesquisa, Eu fico muito agradecido, muito obrigado pelo convite, e quero dar, não sei, meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o programa, num determinado horário aí que acessou a internet. Obrigado. Vinícius, eu vou começar pela sua fonte, Você trabalhou com a documentação, correspondências e documentos relativos às novas minas de Macacu, O período 1798 a 1790 na Biblioteca Nacional. Eu li numa entrevista sua que quando você estava fazendo mestrado, você já tinha visto essa documentação na Biblioteca Nacional, mas a sua orientadora disse que era muito complexo ainda para um aluno de mestrado trabalhar com essa documentação. Então você primeiro fez a sua tese de mestrado, que inclusive é Fazenda do Colégio, Família, Fortuna e Escravismo, Você trabalhou especificamente com o Vale do Macacu, que é outro material assim maravilhoso de leitura e está disponível na internet. Agora, então você teve que esperar o seu doutorado para poder trabalhar com essa documentação. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, lá em 1990, já tenho um pouquinho de idade, e eu comecei a trabalhar na área da cultura e sempre me interessei pelo tema da história, E aí eu observei que a história de Cachoeiras de Macacu, na verdade, não podia chamar necessariamente de história. O que era oferecido era um conjunto de datas, de fatos, uma abordagem muito pobre ainda. Falei, poxa, vou pensar a história da cidade. Mas ainda, enquanto um novato, a minha ideia foi juntar a documentação, saber as coisas. Tive contato com o livro do José Matoso Maia Forte, Vilas Fluminenses Desaparecidas, me chamou muito a atenção. E eu comecei a fazer uma maratona de visitar os arquivos. Naquela época não tinha internet ainda, digitalização, não tinha nada disso. A gente tinha que ir lá na poeira mesmo do arquivo. E eu comecei a visitar, fui no IHGB, fui na Biblioteca Nacional, fui no Arquivo Nacional, fui a Friburgo, naquele arquivo maravilhoso, Dom João VI. Acho que nem sei se na época ainda já estava formalizado, eu não lembro. Mas lá que eu tive contato um pouco com a historiografia de Friburgo também, alguma documentação. E um dia, eu fazendo essa visita na Biblioteca Nacional, eu vi a referência dessa fonte. Pedi um exemplar para eu olhar. São 5 volumes, é um livro enorme, são livros grandes. E eu vi aquele monte de documentos, porque é um compilado. É um compilado da época do vice-rei Luís de Vasconcelos Souza. Parecia ser uma prática comum dele, ele mandar fazer compilados de documentos.
Inclusive tem outras coleções dele disponíveis. E aí, a sorte, né? Tá tudo escrito na mesma letra, alguém copiou aquilo, um trabalho gigantesco que alguém fez, e eu pedi o documento. Eu olhei aquilo e falei, gente, um negócio interessante, enorme. Então, passados muitos anos, eu comecei a fazer o mestrado, e minha intenção foi trabalhar em cima de um processo. Foi um negócio muito engraçado, né? O cartório de Cachoeira de Macacu fez uma reforma e eles tiraram toda a documentação, botaram num galpão que era da prefeitura. E eu estava lá um dia e eu comecei a olhar aquilo, né? Curioso, comecei a olhar e eu vi um processo do genro que processou a sogra, devido a sogra que processou o genro, devido a ela acusar ele dele convencê-la a comprar a fazenda de Papucaia, na época, no século XIX, convenceu. E ela fala, né? Ele me prometeu que eu ia comer em pratos de ouro, mas ele está me roubando os recursos que ele explora da fazenda. E ela processou ele. É um processo grosso. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, tá aí, eu vou pesquisar essa fazenda. Qual não foi minha surpresa que durante a pesquisa no mestrado, eu descobri, a minha professora, né, minha orientadora no mestrado e no doutorado, foi a professora Márcia Mantino, que foi minha professora na graduação também. Ela trabalha na Universo, no programa de pós-graduação, e hoje também trabalha na UERJ, lá UERJ Maracanã. E aí ela falou, Vinícius, dá uma olhada na anterioridade dessa fazenda. Qual foi a minha surpresa? Que eu descobri que ela foi parte de uma grande fazenda jesuítica na nossa região, chamada Fazenda Nossa Senhora da Conceição da Papucaia, lá no século XVII, XVIII. E aí a pesquisa se ampliou, eu analisei, né, a produção agrícola da região também, e aproveitei a documentação da igreja de Japuíba, né, daqui vizinha onde eu moro, peguei vários assentos de batismos de escravos da igreja de Japuíba e analisei, que é o que tinha disponível, um quadro da escravidão aqui. Enfim, então eu fiz essa pesquisa. E essa fonte da correspondência ficou para lá. Durante a pesquisa do mestrado, eu estava um dia lá na Biblioteca Nacional com a professora, e aí eu pedi o livro para mostrar a ela. Eu falei, olha só isso aqui. Aí é o que você falou. Ela disse, olha, é muito complexo isso aí. Deixa para depois, não mistura os fios, não cruza os fios, pensa nisso para o seu doutorado. Então, quando eu me inscrevi no doutorado, lá na Universo mesmo, eu usei como meu objeto de pesquisa, né, a própria documentação. Falei, eu vou usar essa documentação e ela que vai ser o que eu vou analisar. Claro, não deu para analisar tudo, que é impossível, mas é um pouquinho essa história, né, dessa fonte. Vinícius, para a gente entrar nessa história dessa região pouco conhecida, montuosa e emboscada, vamos começar pela história do Maurício José Portugal, que fez uma solicitação em 21 de maio de 1763, nós estamos falando aí do século XVIII, para poder fazer exploração de ouro, porque ele havia sido informado por um indígena e inclusive ele havia mostrado a ele pepitas de ouro. Ele fez essa solicitação depois ela foi retirada pelo Conde da Cunha, porque era proibido, aquela junta governamental, que inclusive o Rio de Janeiro estava se transferindo como capital do vice-reino, né? Essa autorização não podia ter sido dada. O Conde da Cunha mandou destruir a fazenda dele, mandou destruir a fazenda do Sertão de Macacu, que a gente vai falar mais adiante, que é a fazenda do Cônego. E o que aconteceu? A coroa portuguesa tomou, o vice-rei, né, tomou a iniciativa de conquistar e ocupar esse sertão do Macacu. E aí começa toda a trajetória do livro, né? Parece uma coisa assim bem romanesca, né? Fala um pouquinho sobre esse início, né, dessa, como você fala, conquista desse sertão do Macacu.
O Maurício José Portugal é um cara meio misterioso, né? Ele aparece na documentação, parece, né? Eu acho. Eu acho que outros livros também já comentaram sobre ele. Ele parece que ele foi o primeiro mesmo, inclusive o Clélio Ertal comenta sobre isso, né? O Clélio Ertal foi uma referência importante minha, que eu li, bem tanto quanto o Acácio e outros, né? Eu também. Muito bom. O Clélio Ertal, ele fala, olha, o primeiro sujeito que conseguiu uma concessão. E é isso que você falou, era proibido, né? Você autorizar essa mineração sem conhecimento da coroa. E na época da transferência da sede de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, inclusive justamente em função do ouro de Minas Gerais, no começo foi formada uma pequena junta de 3 pessoas, né? Uma pessoa, um eclesiástico, um militar e uma pessoa, se não me engano, ligada à área da justiça. E o Zé Maurício, ao que tudo indica, ele já tinha um convívio na região, né? O que eu acho é que antes mesmo dele pedir essa autorização, eu acho que ele já andava por ali pesquisando, ao que indica a documentação, ele já tinha uma relação com os indígenas, né? Assim como tem padres que já são mencionados que também já tinham. Enfim, ele pede essa autorização e ela é dada. Quando chega o vice-rei, o primeiro vice-rei, que é o Conde da Cunha, que vai substituir aquele cargo de governador-geral, né, que tinha antes, o Conde da Cunha... Desculpa. O Conde da Cunha, ele fica uma fera quando ele vê que foi dada autorização. E ele manda uma carta para Portugal, né, falando, olha, e esse negócio aí? Deram autorização. Claro, naquela época a noção de tempo é diferente nossa, né? Uma correspondência para ir, voltar 1 ano. Hoje, para nós, uma correspondência 1 ano é um absurdo. Mas era normal para eles demorar. E volta em 1765, se não me engano, a resposta, dizendo, o que é isso? Não podia. E foi o intendente-geral do ouro, na época do Conde da Cunha, que autorizou, né, também. Estava ciente. Falou, manda o intendente voltar para Portugal, sei lá o que aconteceu com esse cara, manda ele voltar e você arrasa tudo, não deixa ninguém lá dentro. Inclusive tem um mapa, né, eu não lembro agora o nome do autor do mapa, não lembro. Tem um mapa em que mostra claramente, escrito, né? Área... Rócio. Isso. Um mapa que mostra, olha, foi aqui que foram expulsos esses proprietários. O que mostra que antes, é interessante, se já tinha gente ali com propriedade, com fazenda, com algum estabelecimento agrícola, é sinal que antes já havia começado uma relação, uma ocupação. O que a gente vai saber disso a partir do pedido do Maurício Portugal, né? Eu procurei outros documentos dele, encontrei muito pouca coisa. Tem um militar que é importante nessa ocupação. Ele, inclusive, fica com uma parte da terra que era do Maurício José Portugal. E ele vai dizer, olha, eu tive contato com os índios me mostraram a amostra de ouro, então aqui tem possibilidade, e autorizam ele. Mas deu problema, e aí a intenção da coroa portuguesa é esvaziar o sertão, não permitir mais entrada de ninguém. E como eu disse antes, a gente está falando da nossa região aqui, Serrana Fluminense. Sim.
Vinícius, o que eu achei assim, bem interessante no seu trabalho é que a historiografia do sertão de Macacu sempre começa pelo Mão de Luva, né? Todo mundo, aliás, quem não gosta do Mão de Luva, da história das aventuras do Mão de Luva? Todo mundo gosta. Mas sempre começa pelo Mão de Luva e via Minas Gerais, né? Agora você não, você traz uma rede de relacionamentos, outros atores históricos, aqui eu relacionei vice-reis, capitães mores, aquilombados, negociantes, tropeiros, carpinteiros, indígenas, inclusive, Vinícius, eu acho bem interessante que você traz aqui mais etnias de indígenas que circulavam por essa região, que você falou. Não eram aldeados, mas vinham circulando, vinham, inclusive, você comentou de aldeamentos, de Cabo Frio, Macaé. Eu vou citar aqui alguns, porque geralmente, quando me perguntam, eu sempre falo Puri, Coroado, mas você traz aqui Macabu, Oroçó, Chopotó, Boroco, Guarulhos, Tamaraci, Macabu e Tobi. Fala um pouquinho desses indígenas que, inclusive, foram essenciais para a ocupação desse sertão, porque eles foram remeiros, né? Eles foram, ajudavam a abrir essas trilhas. Enfim, fala um pouquinho dessa população indígena que circulava por essa região. Justamente, Janaína. Quando eu fui levantar o que havia sido produzido, né, que eu já vinha lendo, tem muita coisa do Mão de Luva, né, de vários trabalhos, inclusive outros trabalhos para Minas, que colocam ele numa perspectiva do banditismo social, ele enquanto um bandoleiro, enquanto uma pessoa assim, uma figura meio fantástica, muito interessante. Ele já foi até tema de escola de samba no Rio de Janeiro no passado, enfim, dobrado para banda de música, poesia, enfim, é uma figura fantástica, interessantíssima, o Mão de Luva. Mas eu falei, poxa, eu vou pesquisar de novo sobre o Mão de Luva. E aí, eu conversando com a minha orientadora, a professora Márcia, ela falou, olha, você tem na sua mão um cotidiano de ocupação. Então, a minha ideia foi pensar o quê? A partir dos documentos, tentar entender um pouco esse cotidiano, esse dia a dia, né? O cotidiano das pessoas num processo de ocupação. Ou seja, não é chegar e ocupar, né? Você precisa de ter toda uma logística, você precisa de ter todo um aparato, e isso envolveu muita gente. Muitos agentes históricos. Ou seja, eu penso a história numa perspectiva não só daqueles grandes personagens, o governador e não sei quem. Nada, você tem a história feita por inúmeras pessoas de todos os tipos, de todas as condições sociais naquela sociedade. E os indígenas estão no meio, né, dessas pessoas. Tanto indígenas que na ótica colonial eram considerados mansos, né, colonizados, assimilados, como indígenas que eram considerados selvagens. Inclusive o título do livro eu tirei do mapa, né, do mapa, da legenda no mapa, sertão um pouco conhecido, montuoso, quer dizer, com montanha, emboscado, cheio de bosques, de matas, ocupado por índios selvagens. Então, não deu para colocar. O emboscado talvez venha em função dos indígenas, né? Você acha a palavra emboscado? Não, eu acho que o emboscado aí, né, eu acho que ele vem numa relação de muito bosque, muita mata. Mata. Emboscado, literal, né? Bosque, Tá. Com muito Vinícius, então, eu vou trazer... deixa eu chegar naquilo que você me perguntou. Quando eu olhei, eu falei, bom, onde eu vou ver os indígenas? Eles são citados na fonte várias vezes, e no mapa eu observei, como você mencionou aí, esses grupos indígenas, só que sempre na fronteira do sertão, nunca dentro, pelo menos na cartografia, nunca dentro. E há uma narrativa, eu acho que de repente entra até um pouquinho Mão de Luva, a narrativa, né, dos pesquisadores do Mão de Luva, e há fontes para a época, diz que
Os indígenas que viviam ali foram expulsos por esses homens que entraram. E a gente percebe na documentação que havia uma relação desses índios considerados mansos junto aos colonizadores para justamente servirem como guias dentro do mato, para servirem de, vamos dizer, de negociadores, entre aspas, junto às tribos não, grupos considerados selvagens, né? Você ir com uma pessoa que já consegue conversar com outros grupos indígenas. Então, o que eu acho, não levantei isso, mas o que eu acho é que existiam, né, provavelmente existia um grupo de indígenas dentro desse sertão e esses grupos indígenas teriam se dispersado ou até mesmo antes teriam sido alocados em aldeamentos, como ali na área de Cabo Frio, perto ali, onde hoje é Casimiro de Abreu também, Campos, a gente tem, enfim, né? E outros aldeamentos e aldeias que estão depois do Rio Paraíba do Sul, mais para Minas Gerais. E aí a nomenclatura desses indígenas colocada no mapa, né? Enfim. E Vinícius, o que eu acho interessante é que você chama o Rio Grande dos Índios Macabu. Você está se referindo ao Rio Grande aqui, da região de Friburgo, né, que nasce no Caledônia, e você chama você viu no mapa do Rócio a referência de Rio Grande dos Índios do Macabu. Eu achei assim, bem interessante. Então a gente pode afirmar que essa etnia circulava aqui especificamente às margens do Rio Grande, a gente pode dizer isso? Olha, as fontes elas não são tão precisas assim, né? Então, o que acontece? A documentação ela vai de 1786 até 1790. São 5 livros, então cada livro é um ano dessas ações de ocupação e conquista. Os indígenas, eles aparecem quase que exclusivamente no primeiro livro de 1786. Depois eles somem. E há indicativos de que esses grupos de indígenas que estiveram em contato com, por exemplo, o tenente-coronel Manuel, fugiu agora o nome dele, Manuel Soares Coimbra. Ele comenta que teve em contato, eles pedem à coroa portuguesa tecidos para dar para os indígenas, objetos. Ele quer atrair os indígenas de qualquer jeito para o lado dele, porque ele sabe que com a parceria, vamos dizer, entre aspas, com esses indígenas, ele garante a penetração, ele garante o conhecimento do território. E então, são muitos... depois os indígenas somem. Mas eu acho, assim, por uma intuição... que inclusive aproveitando a própria intuição que você está tendo, que indígenas Macabu, a gente tem um lugar, né? Eu não sei se faz... Conceição de Macabu tem um lugar com esse nome, né? Talvez possa ter alguma referência ou alguma denominação dada pelo colonizador, por algum viajante. Mas eu acredito que esses indígenas, obviamente, vão se estabelecer junto às vias fluviais mesmo, aos rios. Então eu não acho impossível que esses indígenas estejam junto ao Rio Macabu, ao Rio Grande, ao Rio Macacu, ao Paraíba do Sul, ao Rio Negro, tantos outros que tem na região. Vinícius, o seu livro é muito rico, mas desculpa estar puxando um pouquinho para Friburgo. Não tem problema não. Estou à sua disposição. Porque você finalmente deu o nome do proprietário da fazenda do Cônego, que foi Antônio Lopes Xavier, que a gente tem um bairro aqui do Cônego, que era originalmente a fazenda do Cônego, mas a gente não sabia que Cônego era esse. Agora, graças ao livro do Vinícius, a gente sabe. Foi a fazenda do Cônego Antônio Lopes Xavier, uma das fazendas mandadas arrasar pelo Conde da Cunha, né? Inclusive o coronel Manuel Soares Coimbra, ele fala, né? Ele relata quando ele recebeu a missão de ocupar o sertão e o ponto central, né? O ponto
o que eu falo de centro dinâmico dessa ocupação foi a Vila de Macacu, né? Onde hoje é onde está lá o Comperja, na Vila de Santo Antônio de Sá. Ele falou, olha, cheguei na vila, estou aguardando que a coroa me encaminhe os escravizados que eu pedi para eu poder entrar no sertão. E aí ele vai fazendo todo um relato dessa penetração. Ele comenta que estava tudo arrasado mesmo, e ele chega até a fazenda desse cônego. Eu tive a curiosidade de procurar um pouco, né, essa fazenda, né, alguma coisa, e eu procurei um pouquinho esse cônego. Eu encontrei alguns documentos que falam dele recebendo terra, né, para poder se estabelecer, e depois ele vai falecer e tal, e a fazenda fica lá, e entra nesse rol, né, desse arrasamento do Conde da Cunha, e ela vai se tornar, depois, né, durante a ocupação, um ponto de apoio também para a penetração no restante do interior do sertão. Eles vão, à medida que o Soares Coimbra penetra com as tropas e tal, ele vai estabelecendo paióis para abastecimento, ele vai estabelecendo guardas, pousios, né, como ele chama, e a fazenda do cônego é um local, assim, um referencial importante nessa ocupação. Depois ele vai dando outros referenciais, tem até uma descrição das distâncias entre esses lugares, né? É bem interessante. E até chegar no que hoje é Cantagalo, né? Vai formar Cantagalo. Mas eu fico feliz de saber, né, que o pessoal de Nova Friburgo estava curioso de saber o nome do cônego. Que cônego era esse? Eu não sei se você sabe, depois a fazenda depois passou... Antônio Lopes Xavier. Isso, depois a fazenda passou a pertencer ao Barão de Nova Friburgo, a fazenda do cônego. Né? Quer dizer, hoje está tudo desmembrado, mas é um bairro com esse nome cônego, mas a gente nunca sabia que cônego era esse. Quando eu comecei a ler o seu livro, eu falei, finalmente eu sei o nome do cônego, e vou começar a divulgar aí, para a gente conhecer a origem, né, desse nome, que é o nome de um bairro muito importante aqui em Friburgo, muito badalado, né? Mas você fala... Eu vou procurar, Janaína, se não me engano, vou ficar nesse compromisso com você. Vou procurar, porque eu acho que a fonte é muito grande. São 630 documentos em 1000 e poucas páginas. Mas eu acho que tem lá uma descrição dessa fazenda do cônego. Eu achando, eu vou enviar para você. Quando o tenente-coronel Coimbra, ele se estabelece nessa fazenda do cônego. Ali anteriormente tinha escravizados, tinha um feitor, tinha mantimentos, uma coisa assim. E você realmente fala no livro que ele instalou ali um destacamento de tropas auxiliares, né? Um rancho, um paiol, quer dizer, dali, Vinícius, o próximo parada era as minas de Cantagalo, né? Não foi? Eles vão colocando outras referências. Lá tem um lugar que parece que chama Lavras, tem algumas referências, inclusive acho que são até localidades hoje dentro da região. Então, mas onde eles se estabelecem? Onde eles se estabelecem? Eles se estabelecem. Seria dali à medida que eles... Cantagalo, né? Vai chegar até Cantagalo. E Cantagalo vai ser o outro ponto, né, central,
onde vai criar o arraial. Inclusive, na documentação tem um desenho muito interessante da igreja, né, do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, lá da primitiva. É um desenho bem rústico, mas tem lá na fonte, né, o desenho dessa igreja, né, do Santíssimo Sacramento. E à medida que eles foram penetrando, foram ocupando, Janaína. Por exemplo, tem um lugar que eles vão chamar da Conceição, né, que é ainda em Cachoeira de Macacu, depois Cachoeira de Macacu mesmo, onde hoje, que eu suponho que seja a cidade, Paiol da Cachoeira, depois um outro lugar chamado Entrada do Mato, que eu acho que é Boca do Mato, é um bairro aqui do nosso município. Meio da Serra, aí você vai ter registros para cobrar taxas, você vai ter os ranchos no meio da serra. Depois, no alto da serra, virando a serra, você tem a Fazenda do Cônego, e dali para frente, outras tantas localidades que se estabelecendo e criando uma rede, por isso que eu falo da logística, para abastecimento da ocupação. Vão até Paraibuna, né, do outro lado, eles vão se estabelecendo para poder colocar ali o quê? Armazenar milho para as mulas, arroz, feijão, farinha de mandioca, carne seca, para abastecer. Né? Porque não tinha lavoura ainda, então tudo tinha que ser fornecido pelo Estado. Eu achei interessante que na entrevista você falou assim: o pessoal acha que as pessoas estão no mato e acham comida com facilidade. Mas não, tem que trazer comida, mantimento, a farinha de mandioca, né, que era a base da alimentação, uma carne seca, né? As pessoas precisam comer, né? Ainda mais depois dessas picadas todas que eles sobem, né? Sim. E Vinícius, e finalmente chega às minas, né, de Cantagalo, e se estabelece a ocupação, né? E o seu trabalho termina aí, mas você faz uma reflexão, né, que já é consagrado na historiografia, que essas minas, esse tão sonhado ouro de aluvião, não tinha com tanta abundância assim, né? Ou já tinha sido muito explorado antes, ou não dava para enriquecer, né? E aí essa região vai ter um outro destino, aliás, um destino muito promissor, que é o plantio do café, né? Cantagalo vai se transformar num dos maiores produtores de café no Segundo Império. Mas então você fala da questão da ocupação, que é quando você termina o seu livro. Eu entendi, né, analisando, primeiro, essa fonte é muito legal, porque ela, além de ser um cotidiano, ela traz uma série de coisas que quase que poderiam ser dossiês. Quando o Luiz de Vasconcelos Souza, né, esse vice-rei, por sinal, ele foi o único vice-rei que era um cara que não era militar, todos os outros eram militares. Todos os outros tiveram uma passagem pelo algum aspecto da vida militar. O Conde da Cunha, então, era rigorosíssimo. E o Luiz de Vasconcelos era um cara mais ligado à questão das letras, do conhecimento. Ele vai criar a academia no Rio de Janeiro. Ele vai, inclusive, por exemplo, que eu analisei num outro artigo, o maior envio de animais empalhados, pelo menos no que eu consegui levantar, de coisas para estudo, foram recolhidos, né, na época dele. Então ele era um cara muito voltado, né, para essas coisas. E ele que vai assumir, a partir de 1779, depois do governo do Marquês do Lavradio, o governo do Brasil, né? Vai ser vice-rei do Brasil. Então esse cara sabia o quê? Esse cara não sabia nada. Não sabia nada sobre esse sertão. E aí ele vai ser recheado de informações, de dossiês que ele vai levantar, através dos mestres de campo, que eram militares que cuidavam de distritos, né, de tropas na capitania. Ele vai pedir: olha, você estava lá na época que o Conde da Cunha pediu para esvaziar o sertão. Aí vai ter lá um militar que ele vai falar: olha, eu estava lá, eu fiz isso, eu expulsei. Vai fazer uma memória, ele vai pedindo memórias e ele recebe toda a informação dos vice-reis anteriores, o que fizeram, o que tentaram fazer. Ele recebe orientações que vêm de Portugal. E aí eu pensei o seguinte: existe uma primeira fase anterior
dos outros vice-reis que queriam esvaziar o sertão, só que ninguém conseguia fazer isso, porque o sertão, como você falou no começo da nossa conversa, era imenso. Imagina, você proibir as pessoas de entrarem na região, é impossível. Eles vão colocar isso, ó, não dá para vedar não, isso aí, a gente veda um lugar, os caras entram por outro. Inclusive tinham medo de contrabando e tal. E aí, esse primeiro momento, eles percebem. Quando o Conde da Cunha chega, o Luiz de Vasconcelos, inclusive ele é o cara, né, que vai estar no governo dele, que vai prender o Mão de Luva. É, isso aí. Ele vai emitir um bando, que era um documento, é tipo um edital, falando, ó, nós vamos distribuir terras para agricultura e exploração aurífera no sertão. Que aí vai se dizer, ó, a única maneira de preservar aquilo ali é ocupando com fiéis vassalos, como ele vai dizer, industriosos e fiéis vassalos de sua majestade, né? E ele começa a distribuir, e a gente vê, para encerrar essa parte, a gente vê um negócio muito interessante. Começam a aparecer vários pedidos de terras para a região. Inclusive, minha próxima pesquisa vai se focar nisso, através desses inúmeros pedidos de sesmarias para dentro do sertão do Macacu. E o mais legal é que os caras que tinham sido expulsos antes, vários que tinham sido expulsos, eles mandam o pedido e falam, olha, lá atrás eu fui expulso da minha terra pelo Conde da Cunha, e eu tenho aqui o documento que eu ganhei essa terra, eu quero ela de volta. E aí provou, né, uma coisa amarrou com a outra, que houve essa expulsão, houve toda essa confusão, essa briga toda, e os caras pedem de volta, porque eu tenho tantos escravos que eu posso desenvolver agricultura, eu quero uma lavra, aí tem os rios, né, a localização das lavras, enfim. E aí eu vejo isso, uma fase que eles tentam vedar e não conseguem, e uma fase que eles vão ocupar e que posteriormente, sim, vai ter essa região com a hegemonia, né, do café. Tá certo. Vinícius, a gente está encaminhando assim para o final. Eu queria até, já que você falou que vai trabalhar com essa questão das sesmarias que foram distribuídas logo depois dessa fase aurífera, né, do ouro, da exploração do ouro, porque a gente tem em Friburgo a Fazenda Rio Grande, que fica no distrito do Campo do Coelho, e a gente sabe que essa fazenda é do século XVIII, mas a gente não sabe muito. Eu já tenho o nome de 2 proprietários dela. A casa sede dela, vou te mandar as imagens, inclusive tem uma capela barroca, e a gente tem o patrimônio histórico mais antigo aqui de Friburgo, que é a Fazenda Rio Grande. Então estou torcendo pelo seu trabalho, porque finalmente também a gente vai conhecer um pouco da história desse patrimônio rural, né, que a gente tem aqui em Friburgo, que é a casa sede da Fazenda Rio Grande, que fica na localidade do Rio Grande, obviamente em função do rio, né? E sabe, você vai dar uma contribuição imensa, né? Porque eu acho que é uma lacuna que está faltando assim também nessa pré-Cantagalo, né? Que a gente trabalha muito com a parte do café, né? A gente tem trabalhos a partir do café, a partir do desmembramento de Friburgo para estabelecer uma colônia de suíços, mas essa fase inicial realmente a gente basicamente não tem nada. Você vai dar uma grande contribuição. Tem alguns trabalhos que já estão feitos, né? Eu me inspirei um pouco neles. E uma dica que eu posso dar é você olhar no Arquivo Nacional, no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, quando você coloca nome de pessoas lá, ele mostra muitos registros de doações de sesmarias já digitalizados. Então, a questão é buscar. Eu estou querendo justamente, né? Você captou a mensagem. Eu estou querendo justamente entender essa região antes do café, porque muita gente já falou do café, né? Você pega os livros do Alberto Lamego, O Homem à Serra, O Homem à Restinga, ele fala basicamente do século XIX. Você vê as pesquisas sobre Nova Friburgo, né? Fala muita coisa a partir dos suíços, dos alemães, no século XIX para frente. Agora, essa região, né,
como ela se organizava nessa complexidade de relações entre tropeiros de mulas, remadores de canoas, os indígenas, proprietários de canoas, escravizados, militares, pessoas com conhecimento médico, engenheiro. Fervia esse sertão do Macacu. Não, são histórias incríveis, né? E só para destacar também, que eu adorei, assim, na página 210, 209 e 210, você traz aqui uma relação de remédios para sortimento da botica, né? Então, a gente conhece como nossos antepassados se curavam, né? Inclusive, eu gostei muito de saber que casca de romã, né? Já tinha ouvido falar de uma tradição oral, é muito bom para a saúde. Eu perguntei para quê, aí me falaram para tudo. Mas, então, assim, o livro é muito rico mesmo. Meu livro está cheio de anotação, cheio de rabisco. É uma leitura, assim, indispensável mesmo. E não se assustem com o título, porque o título o título ele tirou de um mapa, né? Que fazia essa referência ao mapa, né? Mas é muito interessante. Então, Vinícius, vou lembrar de te cobrar sobre a Fazenda do Cônego, que você falou que tem algum material. À disposição. Uma alegria para mim colaborar. Que vai ser uma pesquisa assim, que vai contribuir muito, né, para a gente conhecer um pouco essa pré-história também aqui de Friburgo, né? E te agradeço muito. E você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o seu trabalho e falar um pouquinho mais sobre o que você vai fazer adiante, né? Eu vou fazer esse levantamento, né, que eu te falei sobre essa região no século XVIII, né, pensar essa agricultura, principalmente do século XVIII. Eu consegui aprovar um projeto no edital da FAPERJ, né, que eu vou movimentar um pouco essa pesquisa a partir dele. E eu quero, Janaína, te agradecer muito mesmo, porque você é a pessoa que está sendo a minha porta de entrada, o seu programa, né, você é a minha fazenda do Cônego, porque é a partir dela que eu estou fazendo a entrada para o sertão do Macacu mais profundo. É a partir do seu programa, do seu convite, que eu estou chegando à comunidade de Nova Friburgo e dos outros municípios da região, né? Eu quero te agradecer muito, isso é muito importante para mim, para a divulgação do trabalho, para a divulgação do nosso programa de pós-graduação, e pode sempre contar comigo, estou sempre à sua disposição. Inclusive, muita gente me perguntou onde comprava o livro, eu indiquei a Amazon, foi quando eu comprei, né? Onde eu comprei o livro, né? Pode comprar direto com a editora também, né? Na editora, a edição física é um pouquinho mais cara, né? Isso é normal. Também tem. É um pouquinho mais. Tem e-book. Para quem gosta. Eu, particularmente, não gosto muito de ler e-book, não. Eu gosto do livro físico. Eu também. Mas para facilitar o acesso de muitas pessoas, eu negociei com a Paco Editorial, que é por onde está saindo o livro, que tivesse também uma edição em e-book, né? O pessoal que gosta de ler e é o preço mais acessível. Né? Isso mesmo. Tá certo, Vinícius. E eu estou à disposição. Tá certo. Te agradeço muito e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, porque realmente eu adorei o livro. Janaína. Não é assim estar na sua presença, não, mas o livro assim, é uma leitura assim, deliciosa. Deliciosa mesmo. Obrigado. Com muitos personagens, né? Tá certo? E parabéns. Obrigado pelo reconhecimento. E continue sempre trazendo esse material maravilhoso que você compartilha aí com a gente para conhecer mais uma história anterior da nossa região, os sertões do Macacu. História tem que ser pública, né, Janaína? História não foi escrita para ficar em gaveta, nem para ficar na torre de marfim da academia. A história a gente escreve para todo mundo. Então, é maravilhoso isso que você está fazendo, divulgando a história de não só o trabalho que eu fiz, como o trabalho de inúmeros trabalhos de outras pessoas, e esse trabalho maravilhoso que você faz apresentando fotografias, vídeos. Eu acho mó barato isso aí que você faz para a região.